Fabiola, nesse inquérito sobre as agressões que o Alexandre de Moraes diz ter sofrido no aeroporto de Roma, a Polícia Federal convive com três versões, né? A do ministro agredido, a dos bolsonaristas agressores e a versão verdadeira. Imaginou-se que as imagens fornecidas por autoridades italianas serviriam como um tirateima. Entretanto, ao prorrogar as investigações por 60 dias, o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso no Supremo, ele sinalizou que as dúvidas sobreviveram à análise do VAR judicial. No relatório que enviou ao Supremo, a Polícia Federal mantém as suas avaliações no gelatinoso universo linguístico do condicional. A polícia nota que o Roberto Mantovani parece afrontar e desafiar o filho do ministro, enquanto a mulher dele, a Andréa Munarão, aparentemente continua a gritar, apontando o dedo indicador para o filho do Alexandre de Moraes, ou para alguém próximo. Não dá certeza se ela está se dirigindo ao filho do ministro, para alguém próximo. Aí o relatório diz que o Mantovani, o agressor, parece bater as costas da sua mão direita no rosto do filho do Alexandre de Moraes. Aí atingiu os óculos e aparentemente deslocou os óculos, mas os óculos não chegam a cair no chão, diz a polícia. Então, Fabiola, fica entendido que houve um entrevero em Roma. Mas está claro também que, sem a contribuição das testemunhas ou de outras testemunhas, a Polícia Federal vai ter dificuldades para dimensionar o episódio. O Alexandre de Moraes diz que foi chamado de bandido, comunista, comprado. A família Mantovani diz que não pronunciou essas ofensas. E o VAR de Roma mantém a palavra de um contra a do outro. Na hipótese de uma condenação, é preciso mais elementos para dimensionar o tamanho da pena, né? E as imagens não têm som. Então, a Polícia Federal trabalha com o gestual, mas não tem som. Então, ficou, Fabiola, a sensação de que houve um problema, está agora a polícia a lidar com a versão de um lado e a versão do outro, e se não houvesse a necessidade de elucidar dúvidas, o ministro Dias Toffoli não precisaria ter prorrogado essas investigações por 60 dias. E é muito curioso que o ministro, tendo levantado o sigilo do inquérito ali, divulgando inclusive essas primeiras observações da Polícia Federal, tenha mantido sob sigilo o vídeo. Devia divulgar tudo, até a própria defesa está agora dizendo, por que não divulga o vídeo? Realmente é uma pergunta que fica boiando na atmosfera sem uma resposta convincente. Então, diria você, Fabíola, que teve o problema, ninguém tem dúvida, as imagens mostram que houve um problema. Agora, não há, pelo menos na parte que foi possível verificar do relatório da Polícia Federal, não há cenas com o ministro. O ministro diz ter sido xingado, né? Aqui fala-se do entrevero ali entre o casal Mantovani e o filho do ministro. Então, há uma série de dúvidas e é preciso elucidar essas dúvidas, daí a prorrogação do inquérito. A defesa da família, ela diz que esse sigilo que foi colocado, ele serve aos interesses de apenas uma das partes, com a utilização de imagens escolhidas a dedo, e questiona um pouco disso. O advogado também afirmou que o relatório é feito por um agente da Polícia Federal e não por peritos. Aí eu até queria pedir para a professora nos ajudar a entender isso. Como é que a senhora vê esse processo? E até nesse caso, se foi realmente uma discussão, um bate-boca, um esbarrão no rosto, o que isso pode render a essa família que fez esse tipo de agressão? Qual é o crime nisso? Que tipo de punição eles devem receber? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso entender que os fatos estão sendo apurados. E essa apuração realmente está sendo realizada com a devida cautela, com toda a cautela, até porque, até o momento, nem há que se dizer, em tese, que crime foi cometido por conta dessa necessidade de maiores apurações relativas a esse caso.
Tanto é que o ministro Dias Toffoli, ele concede um prazo de 60 dias para que diligências, ou seja, providências relativas a esmiuçar essa investigação possam ser realizadas para que se chegue aí a definir o que aconteceu efetivamente. Então, é preciso, não é? Está aí posto que o relatório, até o momento, foi elaborado por um policial, por um agente da PF. Então, é necessário, nesse caso, que essas evidências coletadas a partir dessas imagens do aeroporto sejam levadas ao devido exame pericial para que se chegue aí a uma definição do que houve, para aí sim se ter a certeza de qual foi o crime cometido, o que e eventuais condenações ou aplicações de pena possam ser feitas, porque até o momento, diante do que se tem, na realidade ainda não se tem nada evidenciado aqui, né? Nós temos aí traços ou indícios, não se pode dizer nada do que aconteceu, ou seja, faltam imagens, faltam, por exemplo, outras provas, testemunhas, e esse prazo de 60 dias dará à Polícia Federal chance de investigar e trazer outros elementos de prova para que outras peças desse quebra-cabeça possam ser montadas para aí sim se chegar à definição do crime cometido, da prática e de eventuais penalidades às pessoas que eventualmente o cometeram. Agora, doutora Cláudia, o que alguns disseram até na sequência, até eu acho que o presidente Lula falou na época, o próprio Flávio Dino, que esse ataque a Alexandre de Moraes teria algo maior, que seria um ataque à democracia, por ele ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por ele ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Seria um ataque à democracia? Poderia ser entendido desta maneira? Bom, vejam, o ministro Alexandre de Moraes, ele esteve aí sempre no centro dessas discussões, eu acho que no centro desse furacão, se nós podemos dizer assim, né? Até porque a função dele, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez e faz com que ele tome decisões que impactam todo o processo eleitoral e, consequentemente, a democracia. Eu acho que é interessante nós dizermos aí que ele é o ministro não só do Supremo Tribunal Federal, mas do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele não é apenas a figura, a pessoa física, mas também é um ministro de Estado que tem uma função crucial, uma função determinante. Então, eu acho que existem duas coisas nessa situação. Ataques à pessoa dele, na perspectiva individual, e à medida em que esses ataques refletem-se e são direcionados ao exercício dele enquanto ministro de Estado, é importante que a gente entenda não apenas como ataques individuais, mas também como ataques à instituição que ele representa e que também há um ataque aí à democracia. Não é uma violação à sua dignidade, à sua individualidade enquanto pessoa, mas também em relação à instituição e à função essencial, não é a função que ele representa de igual modo. Então, é importante que a gente observe isso nessa perspectiva, para que a gente possa entender esses fatos, até considerando o lugar que ele ocupa, né? E a função que ele ocupa também.